Comecei a gravar agora. Ó, a gente sabe fazer continha de porcentagem, certo? Com regra de 3. Só que eu quero agora que a gente aprenda como é que a gente faz para dar um aumento ou um desconto de um percentual em cima de um valor e tornar isso de forma automática. Como é que eu posso dar um aumento e dar um desconto automaticamente, certo? Em algum valor. Preste atenção para entender bem direitinho. Isso é uma das coisas bem importantes que a gente tem de porcentagem e que eu vou usar pra caramba com vocês. Então, se liga, vem comigo. Imagine que eu tenha um valor qualquer aí, certo? Um valor X. Um valor X. Tanto faz, um valor. E eu quero dar um aumento de Y%. Então, imagine que eu tenho um valor X e eu quero dar um aumento de Y%, tá? Como é que seria esse meu valor final, certo? Pegando X e dar um aumento de Y%. Como é que seria esse meu valor final? Vamos lá? Então, preste atenção. Se eu estou com um valor X e quero dar um aumento de Y%, o meu novo valor vai ser o X acrescido de Y% desse X. Joia? Então, o valor final seria X aumentando Y% de X. Se tiver alguma dúvida, por favor, não guarde não. Se você não entender essa telinha de agora, vai ser muito ruim lá na frente. Então, chama atenção. Então, imagine que eu tivesse um valor X, eu vou dar um aumento de Y%. Se eu tenho um valor X e vou dar um aumento de Y%, meu novo valor, meu valor final vai ficar o X acrescido de Y% do próprio X. Joia? O que eu poderia colocar o X em evidência? E ao colocar o X em evidência, sobra quanto? Isso aqui, claro, que é um X, então fica 1, mais o percentual, Y%. Estão vendo? Então, se eu quero pegar um valor qualquer, X, e quero dar um aumento de Y% nele, é só pegar ele e multiplicar por 1 mais Y%. Só isso. Então, olha como isso é importante. Se eu tenho um valor qualquer e quero aumentar percentualmente ele, é só multiplicar por 1 mais o percentual. E aí, às vezes, a gente olha isso e fica pensando assim, Clebinho, por que esse 1? Esse 1 é justamente porque é o próprio valor. Então, é o próprio valor, o próprio X, acrescido de Y%. Então, isso daqui, gente, é uma coisa importantíssima. Multiplicar por 1 mais I, a gente pode chamar isso aqui de um fator multiplicativo. Fator multiplicativo, certo? Para que você possa dar um aumento. Fator multiplicativo para aumentar, dar um aumento, né? Para dar um aumento de Y%. E aí, se você entende que pegar um valor e dar um aumento percentual, é só multiplicar aquele valor por um percentual lá fixo, por um valor lá fixo, por um fator multiplicativo, você pode fazer vários aumentos sucessivos. Então, multiplicar por 1 mais I é algo que a gente tem que ter na cabeça automático. Tem um valor, 10, 100 mil, 1 milhão, 300, não importa, quer dar um aumento de 30%, é só pegar aquele valor, multiplicar por 1 mais 30%. Quer dar um aumento de 15%, é só multiplicar por 1 mais 15%. Então, dá um aumento percentual em cima de um valor, é só multiplicar esse valor por 1 mais o percentual. Prio. Tá claro isso daí ou não? Bem de boa, né, galerinha? E daí segue que eu posso pegar e dar uns aumentos sucessivos. Como assim eu posso dar uns aumentos sucessivos? Bora. Eu posso dar uns aumentos sucessivos fazendo essa multiplicação várias vezes. Então, eu posso fazer essa multiplicação várias vezes e você vai tendo vários aumentos. Então, olha só. Imagine que eu tenho um valor X. Um valor X. E eu quero dar 5 aumentos. 5 aumentos sucessivos. Na verdade, não precisa nem dizer que são sucessivos. Você vai dar uns aumentos. 5 aumentos sucessivos.
Primeiro eu pego um valor, dou um aumento de 15%. Depois eu pego o valor, dou um aumento de 20%. Depois eu pego o valor, dou um aumento de 18%. Depois eu pego o valor, dou um aumento de 32%. E depois eu pego o valor, dou um aumento de, sei lá, de 70%. Se eu perguntar qual é o valor final após esses aumentos sucessivos todinhos, como é que eu faria? Como que seria calculado esse valor final? Estão percebendo? Talvez algum de vocês possa ter pensado assim, Clebinho, já fiz questão assim, eu pensava assim, ó, vê. Eu tinha um valor, como ele não disse o valor, eu podia imaginar que era X, pela 100, qualquer coisa. Aí, primeiro, eu aumentava 15%, aí encontrava um novo valor. Aí, em cima daquele novo valor, eu dava um aumento de 20%, encontrava o segundo valor, dava um aumento de 18%, encontrava um valor, 32%, encontrava um novo valor e depois dava um aumento de 70%. Tu pensasse nisso. Se tu pensou nisso, tu não estás errado, não. Tu estás certo. Só que olha o tamanho da conta que tu vai fazer. Né? Pega o valor, encontra. Depois pega o novo valor, encontra. E vai fazendo isso. Isso dá um trabalho danado. Só que a gente aprendeu que pegar um valor e dar um aumento é só multiplicar por um mais o percentual. E os aumentos sucessivamente seguem. Por quê? Vê, se o meu valor inicial era X, para dar um aumento de 15%, eu vou multiplicar por 1 mais 15%. Pá, encontrei o valor. Aí agora, eu vou pegar em cima desse novo valor, mas o novo valor não é esse X que multiplica 1 mais 15%? Se eu quero dar um aumento de 20% em cima dele, é só pegar isso tudinho e multiplicar por 1 mais 20%. Então, eu posso chegar e multiplicar aqui direto por 1 mais 20%. Por quê? Não é multiplicando, gente, então eu não preciso estar fazendo aquela conta tudinho. Eu já posso ir direto multiplicando esses valores. Depois quero dar um aumento de 18%. Então, é só multiplicar por 1 mais 18%. E aí segue 1 mais 32%, certo? 1 mais 32%, e depois segue por 1 mais 70%. Então, sempre que eu quiser, gente, dar um aumento de Y%, é só pegar o valor e multiplicar por 1 mais esse percentual. Isso aí serve para dar um aumento, dois aumentos, 1 milhão de aumentos. É o mesmo raciocínio. Vocês estão compreendendo? E aí, ó, esse valor final, presta atenção, ficaria x que multiplica. Isso é 1,15, isso é 1,20, isso é 1,18, isso é 1,32, isso é 1,70. E se sua cabeça está pensando assim, para mim eu já podia ir direto, saber que aumentar 18% é a mesma coisa que multiplicar por 1,18. Poderia, meus amores, poderia ir direto também. Tá? Agora, vem para o final. Vê, se essa questão que já aconteceu mais de uma vez, né, dissesse assim, um produto teve um aumento de 15, depois um de 20, depois um de 18, depois um de 32, depois um de 70. Depois desses 5 aumentos, qual foi o aumento percentual que o valor inicial teve? Óbvio que ninguém vai somar isso, né? Isso aí eu acho que ninguém vai se preocupar, não. Mas como é que eu faria para encontrar esse valor final? Certo? Eu teria que multiplicar tudo isso. Concordam comigo? Teria que sair multiplicando. Um por um. Se eu saísse multiplicando isso daí, um por um, eu iria encontrar um determinado valor. Clebinho, que valor seria esse? Você ia encontrar que o valor final seria x vezes 3,6541296. E se minha pergunta é, isso aí teve um aumento percentual de quanto? Esse X teve um aumento percentual de quanto? Se ele terminou multiplicado por 3,6541296, entendam, para eu saber o quanto foi o aumento final, eu vou escrever, descobrir quem é o fator multiplicativo que está fazendo o X, que está multiplicando o X. Como assim? Ó? Esse valor final vai ficar X,
que multiplica 1 mais quanto? Por que eu tenho que pensar que multiplica 1 mais quanto? Porque quando eu coloco multiplica 1 mais quanto, você vai estar justamente já vendo o percentual de aumento, certo? Tá claro isso ou não? Alguma dúvida isso aí ou não, galerinha? E aí, vai ficar 1 mais quanto isso daí? 1 mais 2,6541,296. Então, eu estou enxergando que meu valor final foi o x multiplicado por 1 mais isso tudinho. Dizer que o x foi multiplicado por 1 mais 2,65412, esse 1 é justamente para você entender que seria o próprio valor acrescido de um percentual. Então, na verdade, o x aumentou. Isso aqui dá quanto em por cento? Só andar duas casinhas, né? 265,4% aproximadamente. Aproximado, né? Então, vejam como é que a gente faz para descobrir quanto um valor teve o aumento final após vários aumentos. E agora eu vou mostrar daqui a pouquinho como são descontos, que é o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Ficou claro? Então, a partir de agora, até o final do curso, até o dia do vestibular, falar em vestibular, hoje está saindo o resultado do Enem, né? Era para estar saindo desde as 6 horas, mas o site está congestionado. Para o ano são vocês revendo esses resultados, né? Então, até o final do ano, toda vez que eu for dar um aumento percentual de 1%, eu só vou pegar o valor e multiplicar por 1 mais o percentual. Joia? Tranquilo? E se eu quero ver se um valor está multiplicado por 3, alguma coisa, eu sei que ele vai ser multiplicado por 1 mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa vai ser justamente esse percentual de aumento. Ficou claro, galerinha? Alguma pergunta? Posso passar? Dá um okzinho, um legalzinho assim. Dá um legalzinho que eu consigo ver. Vocês têm aí no Zoom uma ferramenta para vocês darem um legalzinho, né? E aí eu também estou ligado em vocês. Aí, ó, João Pedro já deu legalzinho. Luana, massa. Cadê? Só recebi 2 legalzinhos. João Pedro e Luana. Mandaram aqui no chatzinho. Iago, beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos seguindo aí. Lá que hoje a gente fecha a parte de matemática básica. Mas isso não significa que você não vai ficar com dúvida não, né, gente? Vocês sabem que vocês têm o meu contato para tirar dúvida quando vocês quiserem, né? Vocês sabem disso. Gente, e se eu tiver um desconto, se eu quiser dar descontos sucessivos? E aproveitando, só aproveitando isso aqui que a gente falou, ó, voltando aqui uma telinha, se eu for dar aumentos sucessivos, aqui eu fiz 15, 20, 18, 32, 70. Eu mostrei como é que eu faço. Agora, dá aumentos sucessivos, do mesmo percentual, se fosse 15, 15, 15, 15, 15, esses aumentos sucessivos é o que a gente chama de juros compostos. Então, estudar juros compostos é isso que eu acabei de fazer. Se você entendeu isso aqui, você já entendeu os juros compostos. Acabou-se, acabou-se. Kleber, juros simples. Vou falar, mas juros simples é mais simples ainda, né? Se você entendeu os juros compostos, você entende o simples tranquilamente. Tá massa? Beleza? Ó, seguindo. Como é que eu faço para dar um desconto sucessivo? Então, vamos primeiro pensar em dar um desconto de um valor. Então, mesmo raciocínio do outro. Se eu tiver um valor X e eu quero dar um desconto de um percentual Y, como é que fica o meu valor final desse desconto, gente? Como é que fica o valor final? Então, é só pegar o valor inicial, eu vou dar um desconto, então eu vou tirar quanto? Y% desse valor. Beleza? Então, eu vou pegar e vou dar um desconto de Y% desse valor. Tá claro? Beleza ou não beleza? Então, se eu tenho um valor X e vou dar um desconto de Y%, meu valor final vai ser esse X, tirando o Y% de X. Isso ficaria, se eu coloco o X em evidência, sobra 1 menos o Y%. Vocês estão vendo o que mudou?
de aumento para desconto? Eita. O que mudou de aumento para desconto foi que no lugar do mais, você colocou menos. E aí você está vendo que para encontrar um valor final, após dar um desconto de Y%, ele fica com um X que multiplica 1 menos Y%. E isso é justamente o fator multiplicativo para dar um desconto, de Y%. Então, toda vez que eu quiser dar um desconto de Y%, é só pegar e multiplicar por 1 menos I. Acabou-se. E aí, se você entendeu isso, a partir de agora, toda vez que eu precisar dar um desconto de um percentual, eu vou multiplicar por 1 menos o percentual. 1 menos o percentual e frio. Acabou-se a história. Tá beleza? Ok. Clebinho, e se eu quiser dar esses descontos sucessivos? Mesma coisa, gente. Só sai multiplicando por 1 menos o percentual, 1 menos o percentual, 1 menos o percentual. Vamos pegar aqui um exemplo. Igual do outro. Vamos lá. Se eu tenho um valor inicial aí X, eu vou dar descontos sucessivos. Descontos sucessivos. Quero dar um desconto de 12%, depois um desconto de 35%, depois um desconto de 70% e um desconto de, sei lá, 10%. Óbvio, eu acredito que ninguém aqui vai estar pensando em querer somar esses descontos de uma vez só, não, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem é que vai ficar o meu valor final após esses descontos? Como é que fica o valor final? Isso já é o valor final, já é o total. A gente vai chamar depois de montante. Então, como é que fica o valor final? Vou pegar o X, desconto de 12%. Então, multiplica por 1 menos 12%. Depois, desconto de 35%. Multiplica por 1 menos 35%. Desconto de 70%. Multiplica por 1 menos 70%. Desconto de 10%, multiplica por 1 menos 10%. Certo? Então, esse valor final vai ficar x que multiplica 1 menos 0,12 é 0,88. 1 menos 0,35 é 0,65. Aqui, 0,3, 0,30. 1 menos 0,10, 0,9. Ou seja, esse valor final, ele ficou x que multiplica quanto? Vocês estão percebendo o que está acontecendo para a gente dar esse desconto? Estão percebendo ou não? Então, estou multiplicando por 1 menos 12%, 1 menos 35% e assim vai. Quando a gente efetuar essas multiplicações, você vai encontrar x que multiplica 0,15444. Beleza? E como é que eu faço para saber agora o quanto foi o meu percentual de desconto acumulado? Como é que eu faço? É só perceber que x está multiplicado por 1. Se for um mais, está tendo aumento. Se for um menos, é desconto. Fabinho, como é que eu vou saber se é um mais ou um menos? Só olhando, ó. 0,1544 é um mais alguma coisa ou um menos alguma coisa? Bom, 0,15444 é 1 menos 0,84556. Então, no final, esse é o valor final. O x ficou multiplicado por 1 menos. Vejam como é que eu estou quebrando o x vezes 0,1544 para 1 menos 0,8456. Então, o que foi que aconteceu com o meu valor final? Meu valor final, o x teve um desconto total, óbvio que não é somar esses percentuais, óbvio. Um desconto total de quanto, gente? De, colocando isso em percentual, 84,556
20%. Esse é o desconto percentual. E extremamente importante que vocês saibam fazer essa operação. Massa? Dúvidas, galerinha? Tudo certo? Tudo massa? Tudo tranquilo? Vamos seguir? Dá um legalzinho aí, galerinha. Dá um legalzinho a reação. Isso. Agora. Massa. Vamos seguindo. Vamos lá seguindo. A gente já está praticamente pronto para entender juros, gente. Praticamente pronto com isso daí. E aí, só para o lembrete, né, que eu acabei de falar para vocês, aumentos e descontos é melhor que a gente multiplique por 1 mais I ou por 1 menos I. Então, vamos ver esse exemplo aí. A casa do senhor Rafael foi adquirida no sistema financeiro de habitação. A prestação mensal de sua casa aumentou 30%, mas por recurso judicial, a partir deste mês, aquele que pagar até o 5º dia útil do mês tem o direito de 20% de desconto. Se o senhor Rafael pagar sua casa no dia 2, qual o aumento real sobre a prestação do mês anterior? Então, vamos lá. Quem é que seria essa prestação do mês anterior? Não sei, né, gente? Então, a prestação do mês anterior vamos chamar de X. Certo? Aí, o que foi que aconteceu com a prestação? A prestação que era X aumentou 30%, então já é automático. Aumentou 30%, multiplica por 1 mais 30%. Aí ficou 1 mais 30%, multipliquei por 1 mais 30%, a prestação ela aumentou. Aí agora eu pego essa prestação e vou dar um desconto de 20%. Então, se eu, em cima dessa nova prestação, que é a nova prestação, eu vou dar um desconto de 20%. Então, multiplico por 1 menos 20%. E aí, no final, a gente vai descobrir se teve um aumento ou se teve um decréscimo, né? Provavelmente vai ter um aumento, né? Mas vocês perceberam? Então, se você tinha um valor, aumentou 30%, 1 mais 30%. Depois desse mesmo valor, deu um desconto de 20%, multiplica por 1 menos 20%. E aí, ó, como é que vai ficar a prestação? X vezes 1,3 vezes 0,8. Alguém está com alguma dúvida em reconhecer aí esse 1,3 e 0,8? Tá de boa, não? Então, isso ficaria 1,04, né? 8 vezes 3, 24, vai 2, 1,04. Joia? Bom, se o x está sendo multiplicado por 1,04, para eu descobrir o quanto foi que ele aumentou ou reduziu, eu sei que vai ser 1 com alguma coisa. Kleber, 1 mais alguma coisa ou 1 menos alguma coisa. Olha aqui, ó, gente. O x está multiplicado por 1,04. Se o x está multiplicado por 1,04, isso é 1 mais 0,04. 1 mais 0,04. E aí, o valor que ele vai pagar, isso é o valor que ele vai pagar, o valor pago. Aí a pergunta diz, qual o aumento real sobre a prestação do mês anterior? O mês anterior pegou a prestação, multiplicou por 1 mais 0,04. Então, se multiplicou por 1 mais 0,04, teve um aumento. Esse mais caracteriza que foi um aumento. Aqui é sempre 1, porque é o próprio valor com algum aumento ou algum desconto. E teve um aumento de 0,04. Ou seja, teve um aumento de quanto? De 4, duas casinhas, né? Isso é 4%. Isso o Enem gosta de cobrar, tá, gente? Sempre tem questõezinhas desse jeitinho aí na prova do Enem. Tá claro? Alguma dúvida nisso? Vamos seguir? Vamos lá. Questão 15. O valor do dólar em reais subiu 10% em um dia, 22% no outro dia. No intervalo desses 2 dias, subiu quanto? Bom, então é só pegar o valor do dólar, ver, sei lá, valor do dólar,
Subiu 10%, então multiplica por 1 mais 10%. E 22% no outro dia, então multiplica por 1 mais 22%. E, pelo amor de Deus, nunca, gente, esse tipo de questão, que você dê um aumento, depois um aumento em cima, não queira somar esses percentuais, não, pelo amor de Deus. Ó, pode botar direto, 1,1 e 1,22, isso pode. Mas querer somar percentual, não assassine na porcentagem, não, pelo amor de Deus. Então, 1,1, que representa, já vão enxergando, né? Multiplicar por 1,1 é dar um aumento de 10%. Multiplicar por 1,22 é dar um aumento de 22%. Isso fica multiplicado por 1,342. Se eu quero descobrir de quanto foi esse aumento, então eu sei que isso é 1 mais 0,342. Isso representa um aumento de quanto? Duas casinhas, 34,2%. Então, vendo que você não precisa fazer uma parte de cada vez, que já pode direto dar um aumento ou descontos sucessivos. Não é de boa? Massa? Com porcentagem, vocês sabem, né? É um assunto que vai estar em todas as provas que vocês forem fazer, todas. Tem como você pegar o Enem, o SSA, alguma prova sem ter porcentagem. Não tem como. Beleza? Todo mundo ligado? Todo mundo ligado aí nas paradas? Questão 16. A política de reposição salarial da empresa Pernambuco S.A. é de reajustes salariais trimestrais. No primeiro trimestre foi 20%, no segundo 30%, no terceiro 25% e no quarto 40%. Qual foi o aumento anual concedido pela empresa? Então já posso ir direto. Ó. O salário, na verdade, botar esse salário ou botar só os valores multiplicativos, já pode também dar no meio, tá? Então, vou fazer ela bem direto. Se vocês não entenderem, me digam aí. Ó, primeiro trimestre, teve um aumento de 20%. Eu multipliquei por 1,2. Depois teve um aumento de 30%. Então, vou multiplicar por 1,3. Depois teve um aumento de 25%. Então, vou multiplicar por 1,25. Depois teve um aumento de 40%. Então, vou multiplicar por 1,4. Vocês estão percebendo que eu posso fazer isso às vezes um pouquinho mais rápido, gente? Se vocês não entenderem, me diga aí, tá? E fazendo essa multiplicaçãozinha, que às vezes tem umas continhas meio chata mesmo, isso aí deu 2,73. Fabinho, como é que tu tá fazendo essas contas? Porque eu tô aqui, né, galera? Com a calculadora. Calculadora. Não dá para ver, mas tá aqui, calculadora. Joia? Calculadora e o WhatsApp para ver vocês também. Ó, então vamos ver como é que ficou isso daí. 2,73. Galerinha, se ficou 2,73, 2,73 é porque eu multipliquei o salário todo por 1 mais 1,73. Então, isso significa que o aumento total, ou o aumento anual, foi de quanto? Então, se eu multipliquei por 1 mais 1,73, o próprio salário mais o aumento. Então, foi de 173%. Esse foi o aumento anual. Ficou claro, turminha? Sim ou não? De boa, de boa, de boa? Então, tá aí. Certo? Essa questãozinha. O que é que vocês estão achando? Vocês sabiam ficar vendo percentual desse jeito? Hã? Sim ou não? O Diago botou aqui, ok. Beleza, Luiria, tranquilo. Vamos seguindo.
Estão vendo que as continhas vão começando a ficar mais rápido, né, gente? Ainda aprendendo percentual, ainda conseguindo fazer algumas continhas um pouquinho mais rápido, né? Vamos ver o que diz o 17. Agora, daqui a pouco tem aquelas difícilzinhas, né? Que a gente fez na aula passada, daqui a pouco chegam umas mais emocionantes aí. Claro que vocês sabem que o Enem tem a maior parte muito fácil, mediano e questões bem difíceis. 17. A concentração de determinada substância após atingir um máximo em um certo instante diminui 15% ao fim de cada hora. Podemos dizer que em 2 horas após o mencionado instante, a concentração da substância terá diminuído de quanto? E agora, gente? Vê, a concentração da substância está aqui, atingiu o máximo. Aí, diminui 15% no fim de 1 hora. Gente, se vai diminuir 15% em cima de 1 hora, eu vou multiplicar por 1 menos 15%. Vai diminuir 15%? Aí depois, ao fim da outra hora, diminuiu 15% de novo. Então, multiplico de novo por 1 menos 15%. Então, se está diminuindo 15% a cada hora, então é 1 menos 15%, 1 menos 15%. Isso já é a ideia de juros compostos, tá certo? A gente já está entrando nessa ideiazinha daí. Então, o que é que acontece com a concentração? Vai ser multiplicado por 0,85 vezes 0,85, que na verdade seria o 0,85 ao quadrado. Massa? Então, se eu efetuar essa multiplicação, estou fazendo óbvio na calculadora para ficar mais rápido, né, gente? A concentração foi multiplicada por 0,7225, mas eu quero saber de quanto ela diminuiu. Então, essa concentração foi multiplicada por 1, para dar 0,7 tem que ser 1 menos alguma coisa, né? Não é não? Então, isso é 1 menos quanto? Qual a diferença para 1? Isso é 1 menos 0,2775. Então, no final, após 2 horas, ou seja, após 2 descontos sucessivos de 15%, terá diminuído quanto? 1 menos, então foi uma redução, 0,2775, então foi uma redução de 27,75%. Ninguém vai errar esse tipo de questão mais não, né? Mas não, né? Ninguém erra não, não. Ok? Vamos adiante. Um investidor decidiu aplicar certa quantia em ações de uma empresa. Aí, após um mês, o valor destas ações subiu 5%. No segundo mês, subiu 10% e no terceiro caiu 5%. Porcentagem de ganho desse investidor nesses 3 últimos meses foi. Então, vou logo direto, certo? Quem não estiver entendendo, me diga aí. Subiu 5%, multiplica por 1,05. Valor lá da ação, né? Se quiser botar um X aqui, bota, tá? Segundo mês subiu 10%, então multiplica por 1,1. Terceiro mês caiu 5%, então multiplica por 0,95. Todo mundo enxerga que essa queda de 5% é multiplicar direto por 0,95. Pessoal, por que é multiplicar por 0,95? Porque é multiplicar por 1 menos 5%. Claro? Então, ó, ficou 1,09725, que na verdade é 1 mais 0,09725. Teve um percentual de ganho, um ganho de quantos por cento após esses 3 meses? Ganho de 1 mais 1 a 2, 9,725%. Que foi um ganho entre 8% e 10%. Beleza? Vamos lá falar de juros? Simbora.
Vamos lá. Aumentos sucessivos com taxa constante, que é a mesma coisa que juros compostos, certo? E eu já falei sobre isso, vou só botar organizado. Se eu aplicar um único aumento, o x fica multiplicado por 1 mais i. No segundo aumento, vai ser multiplicado por 1 mais i de novo. Aí vai ficar 1 mais i vezes 1 mais i, que fica 1 mais i ao quadrado. Se eu der o terceiro aumento, multiplica de novo por 1 mais i. E aí eu vou fazendo isso sucessivamente. 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i. Aí quem é que fica meu valor final? Quem é que fica meu valor final? Fica o valor que eu tinha inicialmente, multiplicado por 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, que é 1 mais i elevado a n. Entendam? Isso já é juros compostos. Daqui a pouco eu vou só escrever esse nome. Tá? Então, vê, o salário de João em janeiro era de 1.024. Em março, seu salário passou a ser de 1.296. Qual é a taxa média mensal de reajuste? Então, já pode ir pensando. Como é que eu chego no valor final após dar aumentos sucessivos ou descontos sucessivos? Foi o que a gente acabou de aprender. Isso vai ficar o valor inicial, que multiplica, se eu for dar aumento, é 1 mais a taxa. E se esse aumento for ficando várias vezes, se for o mesmo percentual, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, elevado ao número de vezes. Certo? Então, ó, o salário de João em janeiro era 1.024. Esse é o valor inicial. Em março, então de janeiro para março, se eu estou falando de taxa média mensal, então são 2 reajustes. Tá claro? Então, em março, seu salário passou a ser 1.296. Então, 1.296 é o salário final, o valor final. Só que para isso foram 2 aumentos sucessivos. Então, 1 mais i%. Eu não sei quanto é o i%, é justamente o que eu quero saber, quanto é essa taxa. Só que ela foi aplicada 2 vezes sucessivas. Então, é 1 mais i ao quadrado. Então, na verdade, eu tinha 1.024, dei um aumento de i%, e o novo resultado eu dei outro aumento de i%. Então, 1.024 vezes 1 mais i%, vezes 1 mais i%, e o resultado que eu cheguei, 1.296. Tá claro aí essa montagenzinha? Então, ó, isso vai ficar 1.296 sobre 1.024 igual a 1 mais i% ao quadrado. Aí, esse quadrado passa para cá com uma raiz quadrada. Não precisa jogar mais ou menos, porque não tem como você ter isso aqui um valor negativo, né? Então, raiz quadrada de 1.296 sobre 1.024 é igual a 1 mais i%. Beleza? Raiz quadrada de 1.296, eu acho que dá 34, não tenho certeza não. Mas, não, é 34, acho que é 36. 36. E raiz quadrada de 1.024 é 32. E aí você vai ficar com 36 dividido por 32, 1,125, igual a 1 mais i%. Percebendo que esse i% é a taxa mensal, tá? E aí você fica com esse i%, tem que ser quanto? 0,0125. Opa, botei um zero a mais. 0,125. Ou seja, esse i, ele vai ser quanto essa taxa, gente? 12,5%
ao mês. Tá claro? Alguma dúvida nisso? Sim ou não? Hein, pessoal? Hein? Pode seguir? Alguma pergunta? Massa. Vamos lá adiante. Questão 19. A população de uma região. O pior, gente, que às vezes, eu já vi questãozinha na prova do Enem, que eu vou dizer um negócio para vocês. A conta era de chorar. Eu já vi questão no Enem que não é comum, certo? Já vi questão no Enem que não é comum, mas questão que a gente... Eu olho assim e digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa conta toda? Mas acontece. Beleza? Agora, a maioria das continhas não são tão grandes, não, mas vocês têm que se ligar que às vezes pode acontecer. Vamos ver essa 19 aí. Vamos lá fazer essa 19. Ó, 19 tem o seguinte: a população de uma região era de 500 mil habitantes. Durante 5 anos de seca, a população decresceu 10% a cada ano. Indique a soma dos dígitos da população ao final da seca. Essa conta já não é uma conta muito feliz. Vocês estão percebendo? Agora, vê como é que eu vou fazer. Presta atenção. A população inicialmente 500 mil vai estar decrescendo 10% a cada ano durante 5 anos. Então, eu vou pegar 10%, 10%, 10%, 10%, tirando, diminuindo. Então, vem comigo. Quem é que seria a população final, pessoal? Quem é que seria a população final? Vai. É pegar a população inicial, certo? E vou dar descontos, vou estar diminuindo, então vou estar multiplicando por 1 menos a taxa elevado ao número de vezes. Que ainda perceber que é o tempo quando eu vou falar de juros. Vocês estão compreendendo? Então, tá de boa? Então, minha população final é a população inicial, 1 menos a taxa elevada ao tempo. Daí segue o quê? Vai. A população final vai ficar. Quem é a população inicial? 500 mil, que multiplica 1 menos. Quanto é que está sendo essa taxa de decrescimento mês a mês? Bora, terceiro ano, está sendo 10%, que é 0,1. Durante quanto tempo? 5 anos. Então, a minha população final, após esses 5 anos de seca, vai ficar 500 mil. Se bem que ele pede uma pergunta, só que as alternativas estão trocadas, né? Mas, enfim, não tem problema nenhum, não. Então, vai ficar 500 mil, que multiplica 0,9 elevado à quinta. Eu nem lembro se no gabarito eu consertei isso com vocês, vocês me dizem aí. E aí, essa população vai ficar 500 mil, e 0,9 à quinta vai ficar quanto? Essa continha não é muito boa, não, né? Mas vamos lá. 0,9. São contas desse estilo que eu digo para vocês, gente, que às vezes não fica muito legal. 0,59049. Ok? Essa é a população final. 500 mil vezes 0,5949. Quando eu multiplicar isso por 500 mil, isso vai dar uma população final de 295.245 habitantes. Já perceberam que fazer essa continha daí de 0,9 elevado à quinta não é uma conta muito feliz? Clebinho, tem questões desse estilo que vai ficar assim? Tem, né, gente? Tem. Mas é complicado.
acontece. Ficou claro? Alguma dúvida? Sim ou não? Vamos lá continuar? Qual seria a resposta? Ele pede para a gente marcar a soma dos dígitos dessa população. Está sem gabarito, mas o gabarito seria 2, 11, 16, né? 2 com 5, com 9, 11, com 5, 16, 27. Beleza? Então, seria aí 27. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa 19? Então, tá aí como é que a gente pode fazer para dar esses aumentos, esses descontos aí sucessivos. Joia? Vamos seguir aí. Vamos embora. Questão 20. Suponha que a inflação, certo? Cadê? Suponha que a inflação mensal é constante e tal que o preço de um artigo quadruplica em 10 meses. Se há 5 meses um artigo custava R$ 37, qual será seu preço hoje? Então, vê lá o que está acontecendo aí nessa questão. Vamos lá. Então, você tem que a inflação mensal é constante. Então, você vai ter que aquele aumento percentual mensal é fixo. Então, o mesmo percentual mês a mês. Então, essa inflação é constante e tal que o preço de um artigo quadruplica em 10 meses. Gente, o que é que eu posso concluir daqui? Vamos pensar só essa primeira parte. Está dizendo que a inflação mensal é constante. Então, vamos começar chamando aí essa inflação mensal de Y%. Vamos embora? Aí, essa inflação mensal é constante. E tal que o preço de um artigo quadruplica em 10 meses. O que é que eu posso escrever isso? Vamos lá. Já sabemos, já discutimos que o valor final, quando está sujeito a um valor inicial a vários aumentos, esse valor final vai ficar o valor inicial que multiplicará 1 mais a inflação elevado ao tempo. É isso? Estava usando o Nzinho, mas a gente já pode usar aí esse tempo. Joia? O que a questão está dizendo? Está dizendo que o preço quadruplica em 10 meses. Gente, o que é que eu posso escrever com isso? Eu posso escrever que o valor final vai ser o quádruplo do valor inicial, certo? Quando é que o valor final fica sendo quádruplo do inicial? Então, o valor final é o quádruplo do inicial, certo? Quanto tempo se passar? Quando se passarem 10 meses. Então, é isso que eu tenho. O valor final quadruplica, então ficaria o quádruplo do valor inicial, vai ser o valor inicial, 1 mais a taxa elevado ao tempo, quando esse tempo aí são 10 meses. Bom, daqui eu posso cortar o valor inicial com o valor inicial, e eu posso chegar à conclusão que 4 é 1 mais i% elevado a 10. Tá beleza, pessoal, até aí? Tranquilo? E agora, Clebinho, o que é que eu posso fazer? Irmão, descobrir esse I aqui é muito ruim. É muito ruim de ser feito. Mas, preste atenção. Eu sei que 4, o máximo que eu poderia fazer aqui é me ligar que 4 é 2 ao quadrado. Isso já é uma questão que tem que pensar um pouquinho mais, tá certo? A gente precisa elaborar um pouquinho mais. Então, como eu sei que 4 é 2 ao quadrado e 1 mais i% elevado à décima, elevar a décima é a mesma coisa que elevar a quinta e depois elevar ao quadrado, eu posso concluir que 2 é 1 mais i% elevado a quinta. Então. O que é que eu concluí até aí? Que se a inflação é de tal modo que um preço quadruplica em 10 meses,
Então, eu tenho que 1 mais essa taxa elevado a 5, certo? Vai ser igual a 2. Isso é o que eu tenho. Tá claro? E cuidado com uma coisa. Se, por exemplo, essa taxa é tal que 1 mais i% elevado a quinta é 2, cuidado para não usar isso aí besteira. Porque, tipo assim, Clebinho, se eu estou vendo aí que esse valor quadruplica em 10 meses, então concluir aí que em 5 meses ele só duplica, é? É, mas não é que seria tipo assim, por exemplo, um valor é multiplicado por 6 em 10 meses. Em 5 meses ele será multiplicado por 3? De jeito nenhum. Cuidado. Só ficou quadruplica e aí ficou duplicando, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Mas se fosse raiz quadrada de 6, não seria 2 não, viu? Cuidado que se engana um bocado. Ficou aí bonitinho, certinho. Se quadruplicou em 10 vezes, dobrou em 2. Mas cuidado, cuidado, meu filho, cuidado. Tá de boa até aí? E aí, vamos lá. Se há 5 meses um produto custava R$ 37, qual o seu preço hoje? Então, se o produto hoje é R$ 37, qual será o seu preço hoje após 5 meses? Qual será esse valor aqui final? Então, o que é que eu sei? Esse valor final vai ser obtido ao pegar o valor de 5 meses atrás e multiplicar por 1 mais a taxa de inflação elevada à quinta. Beleza? E aí esse valor final vai ficar 37 vezes, aí eu já tenho pronto 1 mais i à quinta, que é 2, e esse valor final ficou igual a, deu 7, 7 vezes 2 ficou 74. Então, seu preço hoje seria R$ 74. Volto a repetir, tome muito cuidado com isso. Fabinho, se um artigo quadruplica em 10 meses, ele duplica em 5 meses, isso só é verdade. Isso só é verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bora. Só é verdade por quê, pessoal? Porque a raiz quadrada de 4 dá a metade de 4. Se fosse qualquer outro valor, quintuplica, sextuplica, octuplica, não seria na metade. Ok? Vocês estão muito calados hoje, é porque o assunto está muito fácil, é? Todo mundo entendendo direitinho, é? Muito caladinhos aí. Vão falando comigo. Conversando comigo. Vocês sabem que vocês conversam comigo. Vai me dizendo aí, vai comentando, tudo certo. Esse assunto é de boa. Eu não sabia esse assunto, agora estou aprendendo. Vão me dizendo aí as coisas para que eu saiba aí como é que vocês estão. Vamos seguir. Vamos lá. Vou passar um pouquinho essas questões, depois eu volto, tá certo? Vamos falar logo de juros, depois eu volto naquelas questõezinhas mais. Então, vamos falar de juros, entender o que é juros simples, entender o que é juros compostos, e depois a gente faz mais questõezinhas para a gente fechar a teoria e concluir matemática básica. Vê só. O que é o juro ou juros? Juros, gente, nada mais é do que um valor que você paga ou recebe diante de algum valor que você aplicou em alguma aplicação, ou emprestou alguém, ou pegou emprestado de alguém por um determinado tempo. Porque, na verdade, o dinheiro da gente, se você for assim, digamos, a grosso modo, o dinheiro da gente, ele sempre está mudando. Na verdade, como a gente tem uma inflação, o dinheiro da gente, ele sempre perde o poder de compra, né? Então, tipo, se você começa dia 1 de janeiro, podendo comprar alguma coisa com R$ 100, ou algumas coisas, muito provavelmente no dia 31 de dezembro, esses seus R$ 100 não compram a mesma coisa. Que é muita história do poder de compra, né? Então, poder de compra
da gente, quando a inflação é muito alta, ele vai caindo. Agora, é claro que esse negócio de inflação, de poder de compra, é algo que tem muita discussão, muita discussão. Se vocês voltarem aí num tempo e perguntar aos pais de vocês, os pais de vocês viveram a época, todos os pais de vocês aí viveram a época, de se fazer, de que os pais da gente, os meus pais, os avós de vocês, faziam a famosa feira do mês. Tanto é que hoje em dia ainda os pais da gente têm o costume de fazer a feira do mês. Apesar de que feira do mês hoje em dia é algo meio assim, que você não teria tanta necessidade, porque a gente tem supermercado em toda esquina e a inflação não é absurda. Antigamente, quando eu era criança, quando os pais de vocês eram crianças também, a gente tinha a inflação altíssima. Então, era coisa do tipo, eu chegava no colégio para comprar uma coxinha, vamos supor que a coxinha fosse R$ 5, não era real, na época era cruzeiro, cruzeiro novo e tal, tudo mais. Sou diante do real, sim, certo? Então, lá naquela época, eu chegava, por exemplo, para comprar uma coxinha, era R$ 5. Aí ia para a Semana Santa, quando voltasse na próxima segunda-feira, a coxinha no colégio já era 8. Aí você tá capeste que preço caro da coxinha, vai-se embora para casa revoltado, quando chega depois da manhã no colégio já está em 10. Então a inflação era assim, era algo absurdo. A gente não conseguia negócio de juntar dinheiro na cama, de levar no cofre, não tinha isso, porque o dinheiro ó, era uma inflação absurda. Mas hoje em dia a inflação está comparada ao que era nessa época, não tem nem como comparar. Então, na verdade, o que é o juro? Juro, gente, é todo o dinheiro que você ganha ou que você paga quando você vai fazer alguma aplicação. Quando você pega um empréstimo do banco, quando você financia um apartamento, quando você financia um carro. E hoje em dia é muito caro os juros que você paga de um financiamento no Brasil, é absurdo. Se for pegar um empréstimo no banco, se você for trocar de carro, financiar um carro, comprar um apartamento, os juros no Brasil são absurdos, absurdos. Você vai comprar um carro e você vai financiar em 3 anos, você paga o dobro do carro. Em 3 anos. Você vai comprar um apartamento, financia em 30 anos e você paga 4 vezes o valor do apartamento, 3 vezes o valor do apartamento. Então, os juros de financiamento do Brasil é absurdo. Não consegue pagar seu cartão de crédito todo, no outro mês você já vai pagar uns juros aí absurdo de mais de 10%, 12%, 15%, dependendo do cartão de crédito. Tá? Bom, mas enfim, falando especificamente do cálculo matemático que a gente precisa. Quais são os termos que a gente vai usar aqui para trabalhar aí na matemática financeira? Então, a gente vai ter os juros. Juros é justamente o quanto se lucra, o quanto se paga por aquela compensação de um dinheiro que você aplicou ou que você pegou emprestado. Bom, o valor que você aplica, tipo numa poupança, tipo num tesouro direto, tipo em ações, esse valor que você coloca, ele é o valor inicial ou chamado de capital. Sabe o que é o valor inicial capital? É o quanto você colocou, quanto você pegou emprestado ou quanto você colocou. A taxa percentual paga ou recebida como compensação daquele valor que você pegou emprestado ou que você está devendo é justamente a taxa de juros. Então, percentual, a taxa percentual paga ou recebida, destacar isso tudinho, é a chamada taxa de juros. Que a gente usa, ó, os juros eu vou representar por J, o capital eu vou representar por C, a taxa percentual que vai ser mensal, ou anual, ou bimestral, não importa, eu vou chamar de I. E aí a gente tem uma observação bem importante, que eu vou até destacar de outra cor aqui. É extremamente importante eu saber que a taxa de juros e o tempo sempre devem estar compatíveis. Como assim?
Imagine você está fazendo uma questão que diz assim, ó, tu vai pegar um empréstimo aí, tu vai pagar 2% ao mês durante 5 anos. Calma. 2% ao mês durante 5 anos, você tem que casar. Eu não posso estar com a taxa mensal e o tempo em anos. Eu tenho que fazer um casamento aí. E a dica sempre é, nunca mexa na taxa. Deixa a taxa lá quieta. Mexa sempre no tempo. Certo? Até botar uma dica. Dica. Vou botar uma dica aí sobre isso. Dica. Não mude a taxa. Não mude a taxa. Procure mexer, mudar o tempo. Procure mudar o tempo para casar com a taxa. Procure mudar o tempo para que combine com a taxa. Então, eu procuro sempre mudar o tempo e não mudar a taxa. Beleza? Bom, e a gente ainda tem uma coisinha chamada de montante, que o que é um montante? O montante é quando você pega tudo da aplicação. É quando você pega o dinheiro que você colocou, mais os juros que você recebeu, ou quando você pega o valor que você pegou emprestado, mais o quanto você tem que pagar por aquela compensação. Então, independente do tipo de juros que a gente estiver trabalhando, o montante ele vai ser dado pelo capital mais os juros. O montante é o capital mais os juros. Tá? Tá claro até aí, pessoal? Vamos dando um okzinho, gente. Tem uns 20 minutos que vocês estão calados. Vamos seguindo aí. Então, agora melhorou. Me anime aí. Dá uma animada aí na gente. Beleza, beleza, beleza. Bom, vamos embora. E aí a gente tem os juros simples e os juros compostos, tá? Qual é a diferença dos juros simples para os juros compostos? Os juros simples, ele é ficção. Assim, falando, óbvio, de uma maneira bem grosseira, né? Os juros simples seriam um juros de ficção. Como assim, Cleber, um juros de ficção? Não existe na realidade, certo? Os juros que a gente encontra em todo o mercado, financiamentos, empréstimos, aplicações, são juros compostos. São juros em cima de juros. Esses são os juros que a gente usa no dia a dia, juro em cima de juros. O juros simples é um juro muito simples, que é, assim, coisa de pai para filho, e olhe lá. Porque em que consiste os juros simples e em que consiste os juros compostos, tá? Os juros simples, gente, é um tipo de juros que a taxa percentual ela é aplicada no valor inicial e aquele percentual, aquele valor que você encontrou, que, por exemplo, seria de um mês, vai ser sempre aquele valor mês a mês. Se você pega um empréstimo e você vai pagar nos juros simples, geralmente, assim, se você está devendo, é mais vantagem. Mas para parcelar, não é muita vantagem. Claro que a gente poderia aprofundar isso aqui bem muito, bem muito. Você está com o empréstimo e vai amortizando, os juros simples não é vantagem. Mas se você bota uma aplicação na caderneta de poupança, R$ 1.000 lá, uma aplicação que vai lhe render juros simples, não serve, é muito ruim. Então, vamos lá na prática. Como é que seria a ideia de juros simples? A ideia de juros simples é quando você tem um percentual aplicado no valor inicial e aquele valor vai ser sempre. Como assim? Vou explicar para vocês. Atenção. Imagine que você pegou, certo, um valor, uma aplicação. Você foi fazer uma aplicação de R$ 100. Aplicação de R$ 100. Certo? Aplicação de R$ 100 a uma taxa de 5% ao mês. Certo? Bom, quanto você teria após quanto teríamos
após 8 meses. E aí eu quero destacar no sistema de juros simples. Então, preste atenção. Sistema de juros simples. Como é que eu vou raciocinar nisso daqui? Eu vou aplicar quanto, gente? R$ 100. A taxa de quanto? 5% por mês. Quanto é que teria no primeiro mês? Primeiro mês. Rendeu quanto? Como é que eu faço para calcular? 5% de 100 daria quanto? R$ 5 no primeiro mês. Aí, final do primeiro mês, o cara estaria com quanto? Se rendeu R$ 5, no final do primeiro mês eu estaria com 105. O que é o normal? Normal que eu digo é os juros compostos. Fabinho, como é que eu vou saber se uma questão é juros simples ou juros compostos? Se a questão for juros simples, ela tem que dizer que é juros simples. Se não falar nada, se não falar que é juros simples nem juros compostos, eu imagino que é composto, porque é o juros do dia a dia. Mas, se falar que é simples, usa simples. Se não falar, é composto. Beleza? Quando não fala, os juros normais, que são os juros compostos. Sabe o que acontece no juros simples? Primeiro mês rendeu R$ 5. Você ficou com 105. Se eu estou trabalhando no sistema de juros simples, no segundo mês vai me render mais R$ 5. No terceiro mês vai me render R$ 5. No quarto mês, e assim sucessivamente. Todos os meses eu vou ter um rendimento de R$ 5. Todos os meses. Clebinho, mas isso não existe. Se existe, se chama juros simples. Isso não existe no dia a dia, porque no dia a dia é os juros compostos. Tá claro ou não? Beleza? Então, se eu botei R$ 100, 5%, no sistema de juros simples, todo mês vai me render R$ 5. Todo mês, R$ 5, R$ 5, R$ 5, R$ 5, R$ 5, R$ 5, R$ 5. Beleza? No sistema normal de juros compostos, vai ser os juros em cima de juros. Beleza? Aí preste atenção. Se todo mês rende R$ 5, em 8 meses, rendeu quanto? Se todo mês rende R$ 5, em 8 meses rendeu R$ 40. E terminamos os 8 meses com quanto? Se eu tinha aplicado 100 e me rendeu R$ 40, nós terminamos os 8 meses com R$ 140. Tá beleza? Agora, qual é o nome de cada um desses terminhos? Vamos lá. Esse primeiro valor que eu coloquei aqui, R$ 100, ele é o capital. Ou também chamado de valor inicial. E às vezes eu uso VI, valor inicial. É a mesma coisa que o capital. Eu coloquei esse capital. Cadê? Apagou aí, Fê? Eu coloquei esse capital para render 5% ao mês. Gente, render 5% ao mês. Isso é a taxa, certo? Que é justamente o I%. Eu disse que queria deixar esse capital rendendo por 8 meses. 8 meses seria justamente o tempo. T. Como os juros é simples, cada mês vai rendendo a mesma coisa. Então, no final de 8 meses, me rendeu R$ 40. É o quanto eu lucrei. Isso é justamente os juros. E eu terminei os 8 meses com os R$ 140. Juros J
R$ 140, que é justamente o meu montante. Isso é o meu montante que eu vou representar por M, ou também montante ou valor final. Ou o valor final da minha aplicação. E aí a gente tem como calcular isso daí através de uma formulazinha. Porque olha o que eu fiz aqui para calcular no primeiro mês. Eu peguei a taxa e multipliquei pelo tempo. Então, isso aqui é os juros de um mês. Como é que eu calculei os juros total? Como é que eu fiz os juros total? Vai. Eu peguei os juros total, peguei como? Peguei os juros de um mês e multipliquei por quanto tempo ele vai render. Só que quem é... Aqui é o capital, né, gente? Aqui é T, não, aqui é o capital. Só que quem é os juros de um mês? Capital vezes taxa. E é só ver durante quanto tempo. Por isso que a gente chega numa relaçãozinha tão famosa de juros simples. Capital, taxa, tempo. Isso é uma formulazinha apenas para juros simples. Tá? Então, já escutaram falar, né? Juros é capital, taxa, tempo. J igual a CIT. O CIT é somente para juros simples. E por que funciona assim? Porque eu estou vendo que os juros de um mês, capital vezes a taxa, capital vezes a taxa, está aqui, ó, capital vezes taxa, são os juros de um mês. E é só ver por quanto tempo esse juro vai ficar rendendo. É só multiplicar pelo tempo. Por isso que os juros simples é capital vezes taxa, que é o de um mês, ou de um dia, de um ano, dependendo da frequência. Então, os juros de um mês vezes a quantidade de tempo. Por isso que os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Capital vezes taxa, em conta de um mês, vejo quantos meses eu vou trabalhar. Isso ficou claro? Clebinho, para usar um montante, tu vai usar essa formulazinha? Eu não. Eu sempre penso que o montante é o capital com juros. Eu acho muito melhor pensar assim. Aqui é só desenvolver, né, gente? Beleza? Então, juros simples. Como é que a gente faz com juros simples? Os juros é calculado como capital, taxa, tempo. E o montante, capital mais os juros. Joia? Alguma dúvida? Deu para entender o que é cada termo aí, pessoal? O que é taxa, o que é montante, o que é valor final, tempo, tudo direitinho, né? Existe muita coisa de matemática financeira que vocês vão estudar, não aqui no ensino médio, né? Mas tem muita coisa de matemática financeira para você estudar na faculdade, né? Claro, quem for da área, né? Contábeis, né? Ciências políticas, administração. Aí vai ter muita matemática financeira aí para aprender, muito mais coisa, muito mais mesmo, tá? Bom, e o que vem a ser os juros compostos? O que é que muda dos juros simples? Nos juros simples, eu peguei o valor, calculei a taxa em cima daquele capital e é só ver quanto tempo aquilo vai render. Já nos juros compostos, não, cadê juros compostos? Aqui. Nada nos juros compostos, aí não. Nos juros compostos é justamente aquilo que a gente falou nos aumentos sucessivos ou nos descontos sucessivos. O que é que acontece? Os juros compostos é quando você vai colocando juros em cima de juros. É o famoso juro composto. Juro em cima de juro. Quando você vai pegando e aplicando valor em cima de valor, percentual em cima de percentual, vai entrando lá. Mas a gente já sabe como é que coloca um aumento sucessivo. Eu vou calcular direto o meu valor final. Como é que eu calculo o meu valor final numa aplicação? Foi o que a gente acabou de ver. Lá em aumentos sucessivos. É o valor inicial, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao número de vezes. E isso, gente, é a mesma coisa que juros compostos. Quem é o meu valor final? É o montante. Quem é o meu valor inicial? É o capital. Quem é a minha taxa? É o percentual que você vai estar colocando lá por mês, ou por dia, ou por ano. E quem é o meu número de vezes? É o tempo. Então, está aqui como é que a gente coloca aquela história de aumentos sucessivos, só que numa linguagem de juros compostos. Então, se ligue nessa linguagem,
se ligue nessa linguagem, porque eu preciso entender essa linguagem de juros sobre juros. Tá joia? Como vocês estão vendo aqui, né? Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso é extremamente importante, muito usado. Montante, quando você tem juros sobre juros, ou quando você tem aumentos sucessivos, vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Tá joia? Beleza, galerinha? Clebinho, e o montante aí calcula como? Se quiser mexer com, se quiser calcular só os juros. Gente, o montante é capital mais juros sempre. Só que aqui nos juros compostos, o que eu calculo direto é o montante. Eu calculo direto qual é o meu montante final. E aí, se eu quiser descobrir os juros, é só pensar que o montante é o capital mais os juros e trabalhar com isso. Beleza? Vamos pegar algumas questões agora? Vamos pegar... Oh, passei direto. Vou pegar uma de juros compostos, depois eu pego uma de juros simples. Vamos lá. Questão 30. Lembrando que até 32 é dessa parte de porcentagem em juros. Depois da 32 a revisão, vocês têm todos os gabaritos e vocês têm o meu contato. Vamos embora. O preço de venda de um automóvel é R$ 20.000. Esse valor pode ser dividido em 40 prestações iguais, calculadas da seguinte maneira. Ele está explicando como é que vai calcular essa prestação. Adiciona-se ao valor do automóvel juros mensais e cumulativos de 1% durante 40 meses. E depois divide esse montante por 40. Qual é o valor da prestação em reais? E indique a soma dos seus dígitos. Use a aproximação 1,101 elevado a 40, 1,5. Claro que tem que dar essa dica, né? Como é que eu vou fazer 1,1 elevado a 40? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular o valor da prestação? Vou primeiro adicionar o valor do automóvel, juros mensais cumulativos de 1% durante 40 meses. Então, olha só. Eu preciso encontrar um montante, sabendo o capital, submetido a uma taxa qualquer, durante um certo tempo. Sempre entendendo que isso também pode ser escrito como linguagem de valor. Valor final, valor inicial, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tá joia até aí? Pode seguir, né? Bom, eu quero descobrir que montante eu vou gerar, sabendo que eu estou colocando um capital de R$ 20.000 para render a uma taxa de 1%, 1% é 0,01, elevado a 40, porque seriam 40 meses. Gente, por favor, vocês estão calados, mas eu espero que vocês perguntem, que estejam entendendo. É extremamente importante porcentagem em juros. Não tem como vocês encontrarem um vestibular sem ter isso daí, beleza? Tem que se ligar. Alguém caiu aqui da aula, quem foi? Foi Luca. Beleza? Bom, não, Luca está aqui. Ele caiu da aula. Ah, depois eu vejo. Acho que foi a Lana. A Lana. Bom, então vamos lá. Continuando aí. Esse montante que vai ser gerado por aplicar R$ 20.000 a uma taxa de 1% durante 40 meses, vai gerar um montante de 20 mil e 1,01 elevado a 40 tem que ser dado, né? Ninguém vai descobrir isso daí. Então, gerou um montante de R$ 30.000. Certo? Aí, como é que eu faço para determinar o valor da prestação? Como é que a questão está dizendo aí a prestação? Bora. A prestação é encontrada pegando todo esse valor, né? Adicionou 1% ao mês, juros mensais acumulativos de 1% durante 40 meses e divide o montante por 40. Então, vou pegar esse montante, que é um montante de R$ 30.000,
e dividir por 40, certo? E dividiu por 40. Daí, vamos ver quanto é que vai ficar isso. Isso vai ficar 30 mil por 40, é 3 mil por 4, é 1.500 por 2, seria uma prestação de R$ 750. E aí o gabarito, como pede para marcar a soma dos seus dígitos, esse gabarito vai ser 12, né? Beleza? Isso é uma questãozinha bem boazinha do Enem, viu, gente? Falar em Enem, acabei de receber aqui que saiu o resultado aí do Enem, certo? Resultado por área, né, de aluno. Baixou bastante. A média matemática foi baixa, a média de linguagem foi baixa, de humanas mais baixa ainda. Proficiência média caiu bastante, gente. Chegou agora para mim aqui, isso é geral, tá? Isso é geral. Natureza, geral, Brasil, geral, Brasil. Vocês não podem, de jeito nenhum, se basear por esses números que eu vou falar, viu? Leria perguntou aqui, mas vou falar esses números, não se baseie com esse número. Esses são números Brasil, onde a grande maioria das pessoas fazem o Enem sem ter uma educação de qualidade como vocês têm. Infelizmente, a educação pública brasileira está muito fraca. Então, a gente não pode se basear nesses números. Até porque esses números não vão entrar nos cursos que vocês querem, não, tá? Mas só para vocês terem noção aí. Ciências humanas, a proficiência média foi 490,39, mas a gente tem que olhar para a máxima, que foi 854,8. Então, na prova de humanas, a gente teve 823 provas em branco. Ciências humanas e tecnologias. Poxa, está repetido aqui. Tem dois resultados de humanas, mas eu acho que uma é natureza. Acho que botaram humanos e humanas, é humanos e natureza. Natureza teve 511,64 de proficiência média, só que eu tenho que olhar para a máxima, que foi 862,6. Foram 5.215 provas em branco de ciência da natureza, 5.215. A média 511 e o máximo 862, que é onde eu quero olhar. Linguagens, média 523,98, máximo 801,1. 2.435 provas em branco de linguagens. Matemática, 520,73 a média, mas a gente tem que olhar a máxima, foi 975. A gente tem que ir lá para cima, a gente vai lá para cima. Todo ano eu levo meus alunos lá para cima, esse ano não vai ser diferente, não. Mais de 1.000 provas, 1.076 provas em branco. Redação, 588,74 a proficiência média. E olha quantas. Dá para ver aí? Dá para ver, não, né? Por causa do. Dá para ver, deixa eu ver. Tá uma posição assim, dá para ver. Ou esse seja esse númerozinho aqui. Dá para ver, não, tá ruim. Eu vou dizer para vocês: 87.567 pessoas zeraram a redação. Mais de 87.500 pessoas zeraram a redação. Quer seja por fuga ao tema, cópia do texto motivador, texto insuficiente, não atendimento ao texto, parte desconectada, redação em branco e outros motivos. Beleza? Aí vem aqui as perguntas. Vamos ver as perguntas aqui do chatzinho. Ó, Kleber, tu acha que o ponto de corte em geral do Enem de 2021 cai? Esse próximo não, esse próximo vai subir, com certeza. Ou tu tá falando desse que saiu o resultado hoje? Em Leiria, do que saiu o resultado hoje ou do que vocês vão fazer? Do que vocês vão fazer, com certeza vai subir. Com certeza sobe as notas. Esse ano, eu estava assistindo antes da aula de vocês, estava tendo uma live no Instagram,
uma página chamada Vai Cair no Enem com os gestores lá do GGE. Então, eu estava assistindo essa live e, assim, estão comentando coisas como eu penso também. Esse ano agora, esse resultado saiu hoje, as notas vão vir com certeza lá para baixo. E o ponto de corte desse ano vai ser lá embaixo. Mas você não pode, de jeito nenhum, se basear no ponto de corte desse resultado que vai sair agora para vocês. O que vocês vão fazer, com certeza o ponto vai ser maior do que o desse ano, com certeza. Então, eu quero me basear mais ou menos. Então, você olha para os anéis anteriores. Busquem aí na internet, é fácil vocês acharem os pontos de corte dos anos anteriores. Não puxem desse ano, 2020 para 2021, não. Vocês que vão fazer 2021 para 2022, puxem os pontos de corte dos anos anteriores. Não puxa desse ponto, não. Beleza? Esse ano agora que passou foi zero referência. A maioria da galera não foi fazer prova, mais de 50% de, de pessoas ausentes. Você tem uma prova, um concurso, que mais de 50% faltaram, é muito grande. Isso é uma coisa que acho que não vai acontecer mais, não. Esse ano já vai ser diferente. Eu acredito que no segundo semestre essa pandemia vai estar bem melhor, eu acredito. Acho que as expectativas estão sendo boas, né? Acho que a partir de agosto a gente já vai estar numa situação bem mais confortável do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Mas é isso. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar um de juros simples. Vou voltar e pegar um de juros simples. Olha lá. Questão 26. Colocando-se um terço. E as questões que eu não fizer, gente, que eu não vou conseguir fazer todas, obviamente, nem nessa ficha, nem nas outras, né? Porque são muitas questões que eu coloco para vocês. Vocês têm um gabarito e vocês têm meu contato. Se não conseguir, manda para mim e eu respondo, tá? Bom, questão 26. Coloca-se um terço de um certo capital a uma taxa de 7% ao mês. E ao restante é uma taxa de 9% ao mês, obtendo no fim do mês um ganho de 360 mil. O capital aplicado, empregado, foi de quanto? Gente, o ganho de 360 mil, isso é juros ou montante? Teve um ganho de 360 mil. Esse ganho é o quanto ele ganhou, não é o quanto ele terminou. Então, esse ganho é justamente os juros que rendeu, né? É o quanto ele lucrou. Claro? Então, colocando aí um terço de certo capital, então vamos supor que o capital aqui seja X. Aí, ele vai aplicar um terço do capital, então X sobre 3, a uma taxa de 7% ao mês. E o restante, se ele está botando um terço, o restante vai ser 2/3, né? A uma taxa de 9%. Taxa de 9% ao mês. Obtém-se no final um ganho de 360 mil. Então, ele vai ter um juros de 360 mil. E é só em um mês, né? Se é só em um mês, gente, é um aumento só. Você nem fala muito de juros. Então, ele teve um ganho de 360 mil. Qual foi o capital aplicado? Então, vamos ver quanto é que ele rendeu? Aqui. Esse ele ganhou quanto? Qual foi o lucro dele, os juros, o ganho? Ganho. Vamos lá. O ganho. Neguinho, a gente vai chegar na nota de matemática lá em cima do Enem? Vai. Agora tem que seguir os conceitos que eu estou dando para vocês. Falando de conceitos que eu estou dando para vocês, como é que anda aquele material de 150 questões? Sabe o que eu fiz com aquele material de 150 questões? Eu fiz isso aqui, ó. Só para mostrar para vocês, esqueci. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o que foi que eu fiz com aquele material de 150 questões. Presta atenção, presta atenção. Espera aí. Olha lá o que eu fiz com o material de 150 questões. Vê. Aquilo que eu mandei para vocês. Ó, vendo aqui?
Deixa eu tirar o fundo aqui de tela só para vocês verem melhor. Ó, extensão. Melhor. Coloquei a capinha. Clebinho, que capinha é essa? É essa capinha que vocês estão vendo aí, ó. Que tem aí no slide da gente. Então, coloquei uma capa, imprimi, ó. Só para mostrar para vocês. Ó. Então, tá aqui, ó. Caderninho. Imprimi só frente, ó. Só frente. E no final, ó, gabarito aqui. Beleza? Então, é isso. Certo? Então, vocês podem estar fazendo isso também, né? Eu fiz para mostrar para vocês, então vocês podem fazer também. Beleza, beleza, beleza? Ficou claro? Deixa eu voltar meu plano de fundo. Pronto, voltei. Façam aí, ó. Edmar, o Iago colocou, imprimiu, encadernou. Boa, Iago. A ideia é essa. E vai fazendo aos pouquinhos. Isso é um material, como eu disse para vocês, para ir até o segundo semestre. Aí depois vocês vão ter outro, com mais questões. Esse é para ir até agosto, por aí, fazendo aos pouquinhos. Tem que fazer as coisas, gente. Tem que fazer as coisas. Vamos lá? Qual é o ganho desse camarada aí? Qual vai ser o ganho desse camarada? Vamos ver o ganho. Primeiro, ele ganhou 7% de x sobre 3. Certo? Vamos ver como é que vai ser. Ó, então, ele ganhou 7%. 7% de x sobre 3. É só o que ele ganhou mesmo, só o lucro. 7% de x sobre 3. Esse é só o lucro, é só os juros, ganho, juros. E ele teve um lucro aqui, ó, de 9% de 2x sobre 3. Isso é o que ele ganhou. Só que ele teve um ganho total de quanto? 360 mil. Então, isso ficaria 7x sobre 300 mais 18x sobre 300 igual a 360 mil. O que ficaria 17 com 18, 25x sobre 300, igual a 360 mil. E aí eu descubro esse x, quanto é que vai ficar, né? Então, isso vai ficar o quê? 360 mil vezes 300 dividido por 25. Isso dá 4.320.000 reais. Beleza? Letrinha D. Ficou claro essa? Vamos outro de juros simples, depois de juros compostos. Vamos lá? Posso passar? Vamos embora. Augusto depositou um total de R$ 90 em duas cadernetas de poupança. Uma delas rende juros de 5,5% ao mês e a outra rende juros de 6,5% ao mês. O total de juros obtidos ao final de um mês, nas duas cadernetas foi de 5,50. Quanto foi depositado em reais na caderneta que rende 5,5%? Então, vamos lá. Ele depositou no total R$ 90 em duas cadernetas. Então, em uma ele vai depositar X reais. Então, ele tem um total de R$ 90. R$ 90. Ele vai colocar em duas cadernetas de poupança. Em uma ele pode colocar X reais e o restante na outra. O restante é 90 menos X. Tá, beleza? Então, ele tinha R$ 90, colocou um X reais em uma e 90 menos X na outra. Então, Augusto depositou um total de R$ 90 do caderneta de poupança. Uma delas rende juros de 5,5% ao mês.
Então, essa daqui rende os juros de... Vou botar assim, 5,5 é melhor, né? 5,5% ao mês. E a outra rende 6,5%, 6,5% de juros ao mês. O total de juros obtidos no final de um mês nas duas cadernetas foi 5,50. Estou tratando só dos juros. Então, quanto é que foi os juros? Quanto é que rendeu? Na primeira poupança, na primeira caderneta rendeu 5,5%, 5,5% de X, e na segunda rendeu 6,5% de quem? De 90 menos X. Disse que o total de juros obtido nas duas cadernetas foi 5,50. Então, se eu pegar isso daqui só para organizar, isso é 0,055x. Tá claro ou não, gente? 0,055. Isso aqui é 0,065, 90 menos x. E a questão está dizendo que nas duas o rendimento foi de 5%. Então, nós temos que as duas cadernetas juntas, ou seja, 0,055x, que foi o juros que rendeu na primeira, mais 0,065, 90 menos x, que foi o que rendeu na segunda, deu um total de 5,50. E aí eu quero saber quanto foi depositado em reais na caderneta que rende 5,5% ao mês, que foi o X que a gente chamou lá. Então, eu quero saber qual é o valor de X. Isso vai ficar quanto? Vamos organizar essa continha daí. Quanto é que vai ser esse X? Então, 0,055x mais 0,065 vezes 90 vai ficar 5,85. Esse menos 0,065x igual a 5,50. E aí eu tenho 0,055x menos 0,065x igual a 5,50 menos 5,85, tá? Então, quando a gente faz esse 0,055 menos 0,065, eu vou encontrar menos 0,01x igual a menos 0,35. Não é isso? E aí, quando eu dividir 0,35 por 0,01, a gente vai encontrar x igual a 35. Que é justamente a pergunta, né? Quanto foi depositado na caderneta que rende 1,5%? Então, foi depositado R$35. Beleza? E na outra o restante, né? 55. Tá massa? De boas na Lagoas? Vamos lá, mais um. No final, eu coloco tudo, as anotações no grupo de vocês, né? Vamos lá. Essa questão, eu vou deixar ela para depois. Eu vou fazer. Eu acho que eu vou passar não sei se eu vou passar um tempinho ou não. Essa questão é bem importante. Uma loja oferece duas opções de pagamento. Talvez na outra aula a gente ainda pegue mais algumas questões dessas, tá? Porque tem umas questões que são bem importantes. Antes de, talvez, o comecinho, eu pego algumas questões. Bom, não sei se vai dar tempo para fazer essa não, mas eu vou tentar. Uma loja oferece duas opções de pagamento. Primeira, à vista com desconto de 15% do valor da compra. Segunda, duas parcelas iguais, a primeira paga no momento da compra e a segunda passado 2 meses da compra. Indique o inteiro mais próximo do valor percentual da taxa de juros mensais simples embutidos na segunda opção. Vamos lá? Taxa de juros mensais simples. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com isso daí. Presta atenção. Quando tem uma questão que só é percentual, eu posso supor um valor qualquer, tá? Então, suponha que o preço lá estivesse assim. Preço de tabela. Na tabela. Vou fazer jogando um valor. Se você não quiser fazer jogando um valor,
você é só colocar um X aqui no lugar desses R$ 100, certo? Se quiser colocar um X, coloque. Tabela R$ 100. Gente, nunca pensem que o preço de tabela numa loja é o preço verdadeiro do produto, não. Se a loja lhe der um desconto à vista, na verdade ela não está dando desconto. Ela está vendendo o preço certo. Então, esse negócio de, vou dar um desconto de 10% à vista, não. Ela está botando o preço certo. Dividir em 5 vezes sem juros. Isso é fictício. Dizer que divide em 5 vezes sem juros é porque o juro já está embutido. Fique ciente disso. Então, esse negócio de dizer, vou dividir em 5 vezes sem juros. Espera aí, meu velho. Tem alguma coisinha aí por trás. Então, vamos lá. Tabela R$ 100. Qual é a primeira opção? Primeira opção de pagamento é pagar à vista. Certo? Pagar à vista. Ele está dizendo que à vista com desconto de 15% no valor da compra. Então, se na tabela está R$ 100, à vista ele vai pagar 85. Aí, esse valor que se paga à vista, esse valor é que é o preço real do produto. Esse é o preço real do produto. Clebinho, por que esse é o preço real do produto? Porque eu sei que é o preço real, porque se eu chegar com esse valor, se eu chegar com R$ 85, eu levo o produto. Então, se eu chegar com R$ 85, eu levo o produto, então o preço real do produto é 85. Pô. Tem mistério. Esse é o preço real do produto. Clebinho, e esse preço aí de R$ 100? É o pega besta, né? É para você acreditar que você está fazendo uma compra sem juros. Esqueça isso, tá? Compra sem juros é ilusão. Fictício. Fictício. Tá? Aí, às vezes, tem gente que chega assim, mas, Kleber, eu fui numa loja que o cara disse que o preço à vista e o preço a prazo é o mesmo. Isso é ilusão. Aí você chega e diz, eu quero pagar à vista. Aí o cara vai dizer, então pague, o preço é tanto. Aí você pede, me dê um desconto à vista, cara, não pode dar desconto, é o mesmo preço a prazo. Na verdade, o que é que ele está querendo? Ele vai comer os teus juros aí mês a mês. Ele quer que tu compre a prazo para que ele possa comer aqueles juros ali mês a mês. Então, e à vista tu vai pagar uns juros absurdos de uma vez só. Mas não existe esse negócio. Quando você paga a prazo, você está pagando juros. Está pagando juros, embutidos, mas está pagando. Vamos lá. A segunda opção. Segunda opção. Segunda opção. Em duas parcelas iguais. A primeira paga no momento da compra e a segunda 2 meses da data da compra. Então, primeira opção. Ele paga na hora da compra, quanto, gente? Bora? O preço de tabela, né? Quando eu digo que eu vou dividir sem juros, eu estou pegando o preço de tabela. Então, na hora da compra, você vai pagar a primeira 2 parcelas iguais, a primeira no momento da compra e a segunda 2 meses depois. Então, na hora da compra, tu pagasse R$ 50. Agora que vem a parte que vocês precisam entender. Vamos lá. Vê. Tu chegasse, vai comprar um produto. O produto está lá, tabela, R$ 100. Beleza. Só que à vista tem 15% de desconto. Então, o que é que isso significa? Significa que o preço do produto é 185. Se tu vai levar ele para casa por 85, o preço do produto é 85. Concordam comigo? Aí, o cara tem duas opções. A outra opção, tu dá R$ 50 à vista e vai pagar 50 2 meses depois. Tá? Gente, tu chegasse lá na loja. Tu sabe que para tu levar o produto, tu basta ter R$ 85. Mas tu não tem. Tu desce quanto? Tu desce 50. Certo? Beleza ou não? Tu desce 50. Então, na hora que tu desce 50, tu ficou devendo quanto ao cara? Gente, se tu deu R$ 50 e você sabe que se você tivesse com 85, você levava o produto, então pensa comigo. Tu ficou devendo quanto? Quanto faltava para tu acabar a tua compra? Se tu desse R$ 50, tu, na hora da compra deu 50, então tu ficou devendo
Tu ficou devendo quanto? Me diz, meu querido, quanto é que tu ficou devendo? O quanto é que tu fica devendo se tu deu 50? Tu fica devendo o que está faltando para tu quitar a tua compra. Então, se tu deu 50 e para tu terminar ali a tua dívida só faltava 35, então tu ficou devendo 35. Essa é a tua dívida, R$ 35. Também porque minha dívida é 35. Porque se tu tivesse mais 35, acabou. 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 Tu quitou o produto e acabou essa história. Só que tu não quisesse pagar à vista. Então, esses 35 que tu ficou devendo, tu vai pagar a segunda prestação 2 meses depois. Então, tu vai ficar com esse 35 devendo. E aí, 2 meses depois, tu chega e paga 50. Não é não? Pagar 50. Mas, vê, tu tava devendo 35. Aí, 2 meses depois, tu viesse e fosse pagar 50. Então, dos 35 que tu tava devendo, tu tivesse que pagar 50. Então, tu pagou uns juros de R$ 15. Pagasse juros de R$ 15 por 2 meses que tu ficasse devendo, pelos 2 meses, certo? Tu pagasse juros de R$ 15 2 meses depois. Só que eu quero saber qual é o inteiro mais próximo do valor da taxa percentual de juros simples obtidos na segunda opção. Então, preste atenção. Quanto é que tu pagou de juros, pessoal? Vai. Tu pagou de juros R$ 15 em cima de 35. Isso é o que tu pagou de juros. Tu pagasse 15 em cima de 35. Beleza? Aí, 15 em cima de 35, isso aí dá aproximadamente 0,429. Certo? 429. Que, para mais outra casinha decimal, 4,2. Deixa 2,9 mesmo, já dá de boa. 4,29. Ou seja, tu está pagando aí 42,9% de juros por 2 meses. Ô Clebinho, se eu estou pagando 42,9% de juros em 2 meses, eu posso pegar e dividir por 2 para ver o que vou pagar por mês, só se for juros simples. Então, como eu estou nos juros simples, isso significa que se eu paguei 42,9% em 2 meses, eu posso dividir por 2. Então, eu só divido por 2, porque a taxa é de juros simples. Para mim, se não fosse juros simples, fosse juros compostos, aí eu ia ter que fazer outro processo, que é 1 mais i elevado ao quadrado. É outra história, certo? Então, 1 mais i ao quadrado que geraria esse 1,429. Mas eu teria aí 21,45% ao mês. Aí, se você pensar assim, Cleber, isso é muito absurdo, tu pagar mais de 20% de juros ao mês. É, meu filho, muito absurdo. Mas saibam que é isso que vocês pagam na loja, certo? Quando você vai chegar lá e o vendedor todo bonitinho vem dizer, mas leve a prazo, porque é muito melhor para você. Você vai pagar só R$ 50. Amigo, é um juros altíssimo, 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 altíssimo. Então, se você puder, certo? Com uma frequência muito grande, pagar as coisas à vista, tentando pegar um desconto, é o ideal, é o sonho de consumo de qualquer economista. Beleza, pessoal? Então, vejam, vocês conta, deem conta aí dessas questões dessa ficha, tá? Façam as coisas bonitinho, façam as coisas bonitinho, certo? Tirem as dúvidas comigo. Vocês têm o gabarito todinho lá, vocês têm o gabarito todinho, todo o gabarito